Oi, 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 meninas, tudo bem? Vamos começar então o nosso último encontro, né? Passou rápido, bem rápido, por sinal. E hoje, então, eu vou passar para vocês aqui, estou um pouco no improviso aqui. Eu voltei de viagem, meu computador ficou na casa dos meus pais, achei que eles iam acabar vindo para cá, no litoral, e não vieram. Então, vou olhar aqui e vou olhar aqui, porque eu estou com as práticas todas aqui na outra tela, tá? E o que eu queria falar para vocês. Hoje a gente vai falar da última parte, então, de todo esse processo, tá? Que é a parte da gratidão, que, sinceramente, eu acho que é a parte mais gostosa, né? Depois que a gente está na reta final, assim. E também vou falar da questão pós-transferência de repouso. O que a gente faz depois que transfere o embrião, que a gente tem que esperar aquele período, né? Os dias. E a ansiedade é tão grande nesse período. Na verdade, eu digo que o pior de todo esse processo que a gente faz, da FIV, ou então de transferir embrião congelado, é essa espera depois da transferência. Essa é a ansiedade, assim, não tem explicação. E realmente a cabeça da gente maquina para muita coisa. E é o período que a gente precisa trabalhar muito bem, tá muito preparada emocionalmente, porque é como a Gabi diz, a gente está na boca do gol. Na boca do gol. Não pode se perder ali. Se chegou até ali tem que entregar para Deus e seja o que Deus quiser, tá? Eu queria perguntar se alguma de vocês tem alguma dúvida. Eu queria perguntar da Lúcia, Ana, que acho que você já estava no processo do estímulo, não estava, Lu? E aí, como que tá? Em que etapa que você tá? Eu cheguei em Salvador ontem, aí eu comecei a medicação Clomid ontem, e aí a partir de amanhã já começa, acho que é Menopur e... esqueci o nome da outra, gente. As injeções já começam a partir de amanhã. Aí vai fazer, né, essa primeira estimulação, ver o resultado da punção, como que vai ser, para ver se vai fazer o do STIM mesmo. Vamos lá, né? Como diz vocês, como diz Gato, tô seguindo o fluxo, tô tranquila, tô fazendo as práticas, tudo certinho, né? Quando iniciou a menstruação, eu iniciei as práticas e tô mais tranquila do que da outra vez, gente. Completamente diferente. Completamente diferente. Já não fui pra internet para pesquisar os medicamentos, não, tô tranquila. É diferente, né? A primeira vez eu também eu fui pesquisar muito, assim. Aí a gente foca só no que é ruim, né? Exato. Só no efeito colateral, a gente só procura coisa ruim, daí se a gente já tá sentindo aquela coisa ruim, a gente já fica pior ainda, já vem mais coisa ruim, então melhor coisa que tem é se desligar. E assim, no meu caso, por exemplo, no teu caso, você pelo menos é médica, né? No meu caso, não vai fazer diferença nenhuma ficar sabendo né, qual, né? Tipo assim, eu tenho que usar e pronto, não tem... Mas, enfim, né? Tudo tem uma razão de ser e agora eu já entendo isso e realmente fica mais leve. A gente querer deixar de ter o controle fica mais leve mesmo. Não questionar, né? Isso, exatamente. Bem isso. Mas então tá, vamos lá, então vamos falar da Semana da Gratidão, tá? O que nós vamos fazer no primeiro dia, então, né? Hoje, então, vai ser o processo de montar um cantinho da gratidão. É um momento bem gostoso. A gente pode fazer um quadro com imagens daquilo que a gente é grato. Então, assim, pode ser foto da nossa casa, do nosso trabalho, nosso marido, coisas que a gente conquistou, ou então até coisas que a gente gosta por si só, sol, mar, né? Mas a gente faz um muralzinho de fotos, tá? E também um potinho com post-its. Eu lembro que na minha época eu fiz assim, eu comprei post-it colorido, que eu adoro, né? Aí eu fiz, todos eles eu escrevi uma afirmação positiva que, na verdade, eu mesma criei. Então, eu lembro que eu tinha
uma questão de medicamento, que a primeira vez não tinha dado certo, que sim, que eu demorei para todo o estímulo e tudo mais, então eu botava que meu corpo adorava os medicamentos, que meu corpo recebia os medicamentos com muito amor. Eu colocava que meu útero estava saudável, íntegro e completo. Eu botava várias frasezinhas e aí eu coloquei num potinho de vidro, assim, e deixava bem na entrada onde eu ia pro corredor dos quartos, porque eu passava direto. Então, volta e meia eu ia lá e pegava um, quando eu me sentia meio ansiosa. Aí lia e botava fora, né, do potinho. E daí depois, no final do dia, eu recolhia todos e botava de novo e misturava, sabe? Porque era uma forma de me acalmar. E aí pode anotar tudo aquilo que você também se sente grato, tá? Pode usar um espelho também, para que você possa olhar para si mesma. Pode ser um espelho bonito, ou então sempre lembrar de parar na frente do espelho e dizer o quanto você é amada e fazer uma lista de afirmações positivas para você se sentir bem. Então, aí também pode criar. Pode chegar lá e falar: eu sou uma mãe amorosa, eu mereço tudo de bom e ser mãe faz parte disso, tá? E daí todos os dias deve reverenciar esse cantinho, tá? Pelo menos uns 10 minutos. Então, faz o quadrozinho, fica ali olhando, fica agradecendo. Todos os dias pega o papelzinho, dá uma lida e também se olha no espelho e fala afirmações positivas. Esse é o primeiro dia da gratidão, tá? O segundo dia a forma como a gente acorda define como é o nosso dia inteiro. Eu lembro que essa prática, depois quando eu fiz a mentoria com a Gabi, ela me passou uma meditação que a Louise Hay fazia todos os dias, tem no YouTube, mas não é uma situação que está indicada aqui do método para falar para vocês, mas é que eu lembrei, às vezes vocês ouvirem essa meditação até dá uma ideia das coisas que vocês podem falar de manhã cedo. Essa meditação da Louise Hay é a meditação de acordar, alguma coisa assim, que está no YouTube. Tem 1 hora e pouco. Ela fala assim: seja grato à sua cama, que lhe deu o conforto para passar essa noite. Seja grato aos seus olhos, que você conseguiu acordar e ver o dia de hoje. Seja grato ao tempo. É bem bacana, tá? É para vocês terem uma inspiração. Então, assim, agradeça a sua cama, o ventilador, o lençol, a noite de sono. Agradeça o seu corpo e a si mesma. Vocês podem ler uma mensagem edificante depois que terminar essa gratidão, tá? Ou então escolher... Existe um livrinho chamado 365 mensagens diárias. É bem pequenininho. Eu acho que eu até tenho no meu Instagram, não no meu do Método Bem Dizer, no outro, que eu uma vez printei e deixei lá salvo. Que abre aleatoriamente e tem mensagens para aquele dia. Então, pode fazer isso depois de fazer esse momento de gratidão, tá? E aí, depois que vocês saírem da cama, vocês levantam, vão escovar os dentes. Pode dizer assim: eu amo você, eu me amo, né? E quando for tomar um banho ou for tomar um café da manhã, coloca uma música bem alegre e feliz. É só coisa boa essa prática. Tudo certo? Tá, você tá escrevendo ali, ó. O terceiro dia é o dia para agradecer toda a comida que chega até nós. Eu confesso que quando eu li o livro da Gisele Bündchen, que ela falava que toda vez que ela sentava para comer, ela agradecia o como que a comida tinha chego até ela, a pessoa que plantou, a pessoa que processou, embalou, tudo mais. Eu comecei a fazer essa prática. Então, logo quando eu estava nesse processo todo de fazer a transferência, eu já fazia isso. Que é durante todo o dia,
A partir do terceiro dia e sempre, né? Agradecer o alimento que chegar até você. Deve reverenciar as pessoas que ajudaram nesse processo tão importante. Então, lembrar do agricultor, do feirante, o dono do mercado, a pessoa que é responsável pela comida, ou então até no restaurante. Pode ser uma forma de gratidão mental, então, ficar quieto e agradecer, obrigada por esse alimento que chegou até mim, que é nutritivo, que vai alimentar o meu corpo, vai deixar mais saudável. E aí, ou então falar em voz alta, tanto faz. Eu costumava fazer quietinha, porque senão, como a minha casa de vez em quando tinha empregada, tinha gente, daí senão eu ia começar a me achar meio louca, assim, sentada e agradecer. Então eu ficava bem quietinha, assim, agradecer, tá? De manhã, meio-dia, à noite, almoça fora, come um lanche, alguma coisa. O quarto dia, então, reverenciar a sua divindade. Montar um lugar tranquilo em casa e agradecer a Deus por tudo que viveu até aqui. Nesse local, você poderá colocar elementos que conectam você à sua fé, como um livro sagrado, né? Pode ser a Bíblia, no caso, imagens, cheiros. Abra o seu coração para a inteligência que lhe criou, reconhecendo que tudo acontece por um bem maior. Eu e o meu pitaco de experiência, né? Quando eu fiz essa prática, eu fiz não cheguei a ser um altar, mas um cantinho no meu quarto mesmo, que era virado para mim e para o meu marido, que tinha Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devota dela, né? Tinha uma santa que eu ganhei de uma amiga minha que foi para Colômbia, que é ela tem um anjo, na verdade, né? Ela tem as asas e ela segura um bebê numa cesta e tem várias crianças assim ao redor dela. Eu tinha a Nossa Senhora a Santa Paulina, que é aqui de Santa Catarina. Aí eu tinha um carrinho de bebê pequenininho nos pés da Nossa Senhora Aparecida. E aí eu também tinha o potinho que a gente usa da FIV, sabe que faz FIV, onde o embrião fica ali, né, na hora do cultivo. Aí depois que eu fiz a transferência, eu botei aquele potinho nos pés da Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, essa aqui foi a casinha do meu bebê até então, agora a casinha do meu bebê é meu útero. Aí todo dia eu ia lá e agradecia, daí eu já dizia, obrigado por ter tudo dado certo. Então, assim, aquele cantinho ficou até o final da minha gravidez. Aí depois que eu ganhei meu bebê, eu passei todo o cantinho pro quarto dele. Aí eu botei a Nossa Senhora Aparecida penduradinha na parede, botei essa mesma anjinha ali lá no cantinho do quarto, botei a Nossa Senhora, a Santa Paulina também, aí botei o potinho da FIV que fica o embrião, botei lá junto em cima com a pulseirinha que ele usou na maternidade. Então, assim, eu mantenho esse cantinho até hoje, porque é muito especial. Então, vocês façam aí como for melhor para vocês, né? Eu sou católica e tenho muita fé, então eu tinha esse meu cantinho, tá? Dia 5, então, antes de dormir, vocês vão olhar para o céu e olhar para as estrelas, escolher uma estrela se quiser e falar assim: filho, o que eu preciso fazer para ter você aqui comigo? E aí vocês peçam para ele responder através de sonho. E a gente tem que ser obediente. Então, assim, sonhou, acordou, já anotou, porque às vezes a gente esquece do sonho, né? Então é importante a gente já anotar. O dia 6, vocês vão comprar um pacote de fralda e levar com vocês, seja no carro ou então na bolsa, porque às vezes tem os pacotes menorzinhos de fralda, né? E assim que vocês encontrarem alguma grávida no caminho, enfim, vocês entregam esse pacotinho de fralda
e deseja a ela uma excelente gestação, uma gestação muito saudável e um parto maravilhoso. Não precisa conhecer essa gestante, tá? Apesar de que às vezes elas podem achar a gente meio assim, né? Ser surpreendida no meio do nada, assim. Mas... E não precisa também falar porque, não, eu tenho um pacote de fralda aqui, eu te vi, eu ia dar e resolvi dar pra você, tá? Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente faz esse processo de dar, a gente recebe a mesma coisa, né? E essa energia muito positiva da tentante. Até hoje o pessoal do Método Bem Dizer lá colocou sobre dar um pacote de fralda para uma tentante. Não necessariamente, às vezes, fralda, mas é que fralda fica fácil de acessar, né? A gente acaba acessando um campo de infinitas possibilidades de milagres. Então, assim, aquilo que a gente consegue tá dentro desse campo de tentante faz com que a gente acesse e o nosso chegue até a gente. Então, assim, essa prática, eu confesso que para mim até foi fácil, porque eu trabalho com gestante, né? Agora bem menos, mas na época. Então, assim, eu tinha um pacote de fralda e eu cheguei lá na maternidade e dei para uma mamãe que recém tinha ganho. Eu disse, ó, é para ti, eu tinha no meu carro e tal. E eu dei para uma mãe que precisava muito, sabe? Então, assim, ela ficou muito agradecida. Ela falou assim, ai, que Deus te abençoe. E te deu um filho bem lindo. Eu falei, amém, Senhor, manda para mim. Tá? Então, assim, se elas falarem alguma coisa, amém, aceito, já recebi, já é meu. Tá? A gente tem que olhar para a nossa jornada de tentante com bons olhos. Depois de um tempo, a gente consegue fazer isso, né? No início é muito difícil olhar com esses olhos, porque a questão de por que acontece comigo é com todas. Não adianta dizer que é só uma ou outra, não. Todo mundo se questiona por que isso acontece comigo, né? E aí depois, quando a gente começa a ver o tanto que amadurece, aí a gente não consegue mais olhar com olhos ruins, de que é castigo, que isso é uma coisa... Porque comigo, né? Eu sei que hoje, quando eu olho a minha jornada de tentante, eu sempre penso assim, nossa, eu viveria tudo de novo. Tudo e de novo, igualzinho, para ter o meu filho do jeito que ele é hoje. Se Deus falasse assim, Aline, tu vai ter que passar por isso de novo em outra vida. Passo, porque eu sei certinho o fim que isso aí vai dar e vale a pena, assim, ó, cada minutinho de sofrimento. Meu marido fala até hoje, meu Deus, né? Quanto choro que a gente teve para ter isso aqui, né? Vale muito. Sim, não tem nem preço. Falei para ele, passaria tudo de novo, sem questionar. Mas é. E o 7º dia, então, a gente vai olhar a vida na perspectiva de alguém que é amado pelo universo. Então, é isso que eu estava comentando com vocês, sobre a gente ser grato por essa jornada. Então, deve receber tudo que acontecer no seu dia com gratidão. A chuva, o sol, os abraços, os desafios. A gente tem que estar aberta ao fluxo da vida sem reclamar. Apenas agradeça. Apenas agradeça por tudo, sendo gentil com você mesma e com todas as pessoas à sua volta. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem a gente estava voltando de viagem, o nosso voo, ele fazia Salvador, São Paulo, e aí a gente tinha uma conexão para Navegantes e teve uma chuva de granizo bem intensa em São Paulo, e aí o nosso voo foi desviado para o Rio de Janeiro, para o Galeão. Daí lá a gente ficou rodando São Paulo, daí eles tiveram que ir até o Rio para abastecer e voltar, né? Daí depois voltava para São Paulo para poder pegar a nossa conexão lá, e a gente tinha perdido a nossa conexão. Então, assim, a gente sabia que o dia já tinha... Ia dar problema, assim, né? Porque conseguiu uma conexão em cima da hora, e daí quando eu tava no voo, eu comecei a pensar assim, meu Deus, né? Tudo tem um porquê, né? Então eu não vou questionar. E daí eu só falava assim, ai Deus, se realmente isso tem um porquê, assim, talvez eu não precise saber, mas pelo menos me dá um sinal que faz aí, que tá tudo certo. E quando a gente pousou em São Paulo, tinham 2 arco-íris bem lindos, assim, sabe?
bem na pista ali de Guarulhos. Aí quando eu olhei, eu disse, tá aí, valeu Deus, entendi o recado. Tá tudo certo, tô achando massa. Aí o meu marido chegou e falou assim, vamos correndo lá eu vou pegar as malas e tu vai... Imagina, eu tava com meu filho no colo, né? Tu vai lá já no guichê da Gol pra gente conseguir ir hoje embora, não sei o que e tal. Eu virei pra ele e falei assim, ó, vamos seguir o fluxo. Se for pra gente ir pra casa hoje, vai dar certo. Fica tranquilo. Eu não vou sair correndo aqui, não vou precipitar as coisas. E daí ele tava me olhando meio assim, tipo, né? Falei, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí a gente chegou lá, tinha um mundaréu de gente. E daí, por ser criança, tem prioridade, né? Aí a gente tava lá na prioridade, daí foi atendido, daí a mulher falou, a gente vai colocar vocês para um voo amanhã. Aí eu falei, não dá. Amanhã esse horário não tem como, tu vai ter que me colocar num hotel, então, com um quartinho de criança aí, porque, né? Ou vai ter um voo hoje, ou é um quarto com criança e tal, não sei o quê. Daí ela foi. Ai, consegui o último lugar para vocês, não sei o quê. E realmente, a gente foi os últimos que entraram no avião. Daí eu falei para ele, tá vendo? Presta atenção em mim, ô criatura. Falando pra ele, deixa o negócio fluir. Deus já mandou 2 arco-íris fluindo, tá tudo certo, que nós vamos embora hoje. Então, assim, mesmo naquela situação toda, eu não tava, assim, estressada, nem reclamando. Eu fiquei pensando, eu ainda falei pro meu marido, que dó dessas pessoas que trabalham em companhia aérea lidar com essa situação, porque as pessoas estavam sendo tão grossas, que eu pensei, eu não vou ser grossa com a mulher, ela não merece, né? Ela também não tem culpa. Mas é uma forma de vocês verem, assim, que quando a coisa não estiver muito boa no dia, que a gente recebe, às vezes, uma notícia meio ruim, ou que não está muito nos conformes, para um pouquinho, assim, ó, respira fundo e diz, Deus, obrigada, assim, por tudo. Se for para eu, né, se for para um livramento meu, me mostra, me diz, me dá um sinal aí, que nem eu fiz, né? Eu disse, me dá um sinal aí que eu consiga entender. E aí, essa situação do arco-íris eu via muito quando eu estava grávida do Mateu e eu tive sangramento. Então, toda vez que eu pedia para Deus para me mandar um sinal que estava tudo certo, eu sempre vi um arco-íris. Sempre, 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 sempre. Então, aí ontem, quando eu fiz isso, eu pensei, tá aí, ó, tá me ouvindo. Então, agradecer sempre. É gostosa essas práticas, né, da gratidão. São bem fáceis de fazer. Essas são as práticas da gratidão. Aí eu vou passar para vocês após transferência o repouso. Me falem se vocês têm alguma dúvida. Tá, doutora, então, essa daqui eu faço antes da transferência. Oi? Eu só estava baixinho, eu tive que... Tá. Essas práticas aqui, então, ainda é para antes da transferência. Na verdade, essas práticas podem ser feitas tanto antes quanto depois, tá? Quem tem embrião congelado... Tá. Eu achei que tinha cortado. Quem tem embrião congelado e vai transferir, vai acabar fazendo essa prática depois da transferência do embrião ali, né? E quem vai fazer no mesmo ciclo, às vezes vai acabar pegando bem ali no processo da punção, porque depende muito quem vai fazer, tipo, que nem a Luciana vai fazer o duplo estímulo, né? Então, provavelmente pega, assim, quase na punção dela, né? A minha já e aí já para sexta que vem já agora. Já foi para fazer marcada transferência ou a punção? A transferência só. Vou transferir os congelados sexta que vem. Então tá. Então, na verdade, tu podes fazer essa prática depois, junto com as outras do repouso. Tá, beleza. Tá? Dá para fazer. Se tu quiseres fazer agora e depois fazer de novo a mesma prática, não tem problema, porque gratidão só vai gerar energia boa. Uhum. Aline, no meu caso, eu fiz a punção segunda-feira. E aí a médica falou que vai congelar 100% por conta da minha endometriose. Então, ela ainda vai cuidar dessa parte para depois entender quando tiver apto, né? Quando tiver tudo certinho, a transferência.
E aí eu tô na semana, fazendo aquela semana depois da punção, né? Tô no 5º dia. E aí, na semana que vem, ela falou, você vai me dizer quando você for menstruar, né? Pra gente começar, então, o ciclo, enfim, para cuidar da endometriose e tudo mais. E aí, na semana que vem, aí eu faço essas práticas ou eu já entro ou eu aguardo a semana da menstruação de novo, da estimulação, enfim. Tu não vai fazer a transferência agora, ou vai? Não, né? Então tu faz essa da gratidão agora, né? E aí depois, quando tu menstruares, se tu quiseres fazer as práticas de novo, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Na verdade, vai ser só para ir limpando o campo mesmo, tá? Mas aí, quando tu fores realmente, não, esse ciclo eu vou, daí tu faz bem certinho, do jeito que a gente fez ali, explicou as duas, tá? Da menstruação e a prática primeira da saúde, vai fazendo as duas ali, sabe? Juntas, sim. Isso, tá? E aí, não deixa falhar. Agora, quando tu não for fazer nada, se tu quiser só fazer essas primeiras práticas ali que a gente passou, que não envolve menstruação, saúde, alegria, perdão e gratidão ali, pode fazer só essas quando tu não vai transferir, porque tu só tá limpando o campo, tá? Eu pensei de fazer depois, porque vai acabar da punção amanhã, né? São 6 dias. E aí eu pensei de iniciar essa da gratidão, né? Porque, enfim... Pode iniciar. Acho que tem tudo a ver, né? Sim, com certeza. Agradecer até onde chegou, né? Tu já formou embriãozinho, já congelou? Não, ela vai me dar, enfim, o que aconteceu, né? O cenário no domingo, ela vai me ligar. Mas então já começa, porque tu já fazendo isso já vai ajudar a galera aí. Galera ali tá se produzindo. Tá tudo certo. Não, já pode fazer, tranquilo. Pode fazer, tranquila, tá? Tá bom. Muito bem. Então, para as que vão fazer, né? A Luciana depois, quando fizer, a Tássia quando transferir, a Mari ali quando for fazer a transferência, a gente sempre pede depois que faz a transferência, assim, medicamente falando, eles não pedem repouso, tá? Porque para a questão da Sociedade Internacional de Reprodução, não tem por que fazer repouso, né? Até na Espanha, elas fazem a transferência e já saem saracoteando por aí, né? Só que pelo método da Gabi, ela pede, sim, para fazer repouso, tá? Então, assim, eu vou pedir para vocês seguirem esse protocolo, né? Até por uma questão mais espiritual e que tudo que envolve que a gente está trabalhando. Caso vocês não consigam fazer um repouso de ficar em casa, né? Porque, assim, a questão do trabalho, às vezes, que nem foi a minha situação, vou falar para vocês. Quando eu transferi o meu filho, eu não consegui fazer o repouso mesmo. Uma FIV antes eu fiz, né? Só que eu não estava nesse processo, fiquei muito ansiosa, eu não deixei de trabalhar, então, assim, eu estava em casa, mas estava com o celular respondendo todo mundo. Estava em casa, mas estava vendo exame de paciente. Então, assim, eu não estava conectada, né? E quando eu fiz a minha transferência que eu engravidei, eu falei para Gabi, eu não tenho como ficar de novo parada, né? Porque às vezes essa é uma situação de algumas de nós. Então, assim, algumas coisas eu fiz nesse processo, né? Que isso a gente indica para todas. Não fazer atividade física e não fazer esforço, né? Não pegar peso, não subir escada, tá? O que puder, assim, né? Evitar de esforço, melhor. Mas também, se acontecer de vocês, de repente, subir um lance de escadas e lembrar, meu Deus, eu não devia, não fiquem se culpando. Diz, não, tá tudo certo, porque era para ser, tá? Não comer comida... na verdade, assim, falando da questão médica, eles não vão falar nada sobre isso, mas a gente pede aqui no método. Não comer comida crua, sushi, sashimi, carne mal passada, né?
Não tomar chá de canela, gengibre, que foi coisas que a gente pediu nas práticas antes, né? Não fazer banhos quentes, tipo spa, piscina térmica, né? Banho de banheiro em casa. Isso até na questão médica a gente pede também para não fazer, porque existe uma questão de quando a temperatura corporal da mulher aumenta muito, pode favorecer a malformação, né? Então, assim, a gente pede para vocês não fazerem esse tipo de banho. O método pede até para não tomar banho de piscina nesse período, tá? A questão de sexo, então, a gente sabe que os médicos não liberam, enfim, né? Só se realmente liberar, mas a gente acha difícil. A questão de trabalhar chakra, reiki, acupuntura também não, tá? Então, assim, a gente pede para esse tipo de procedimento acabar não fazendo nem massagem relaxante, modeladora, nada disso. Não usar nem óleo essencial e nem a questão de aromatizadores, coisas que mexem com essência, também não. E não assistir filme violento. Gente, isso até a minha médica em Curitiba me pediu. Eu achei muito engraçado quando ela me disse isso. Eu falei, não é o método, só pode. Porque quando a gente passa por um momento estressante, no caso, assistir uma série, um filme ou alguma coisa assim, a gente, querendo ou não, acelera a nossa frequência cardíaca e faz um disparo de adrenalina. E isso não é bom. Não é bom nem para a questão do embrião para implantar e nem espiritualmente para ele, né? Passar por esse processo de saber que a mãe tá tensa. Então, assim, dicas de coisas para vocês fazerem. Assistam seriados bonitinhos, assim, fofinhos. Eu lembro que eu gostava muito de um seriado da minha adolescência que se chama Gilmore Girls. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é a tal mãe, tal filha, né? Gente, eu amava. E assim, ó, é leve, tu ri. É engraçado porque ela cuida daquela menina sozinha, assim, né? E a menina é toda inteligente, ela é toda assim, meio... Então, assim, ó, eu assisti aquele seriado inteirinho na minha pós-transferência. Todo dia, assim, à noite eu ia lá e assistia. Assisti Friends, que eu adorava, eu dava risada com Friends. E aí, eu lembro que como eu fiz perto da Páscoa ali, eu assisti umas coisas de Páscoa também, assim, mais fofinhas de criança, né? Então, para quem vai fazer transferência, talvez por agora, seria legal até assistir uns filmes natalinos, né? É tão gostoso, assim. E uma das coisas que eu tenho muito gravado em mente, que eu lembro que a minha médica falou, e eu falo isso para todos os pacientes, e não tem por não falar para vocês. Sejam felizes, sabe? É isso que importa. Então, assim, façam coisas que deixam vocês felizes. Se vocês se sentem felizes, sei lá, dormir uma tarde inteira, mesmo que isso possa parecer uma coisa meio assim, quem é que tá dormindo assim uma tarde inteira, dia de semana? Faça. Se vocês gostam de olhar na internet coisa para comprar, enfim, aproveitar aí as promoções de final de ano, gente, fica ali fuçando para comprar, né? Façam coisas que deixem vocês bem. Eu lembro que eu queria tanto comprar uma bolsa. Meu Deus, assim, ó, economizei dinheiro para comprar aquela bolsa. Quando eu transferi, eu pensei, agora eu vou comprar essa bolsa. Eu vou ser feliz. Porque é isso que importa nessa vida, eu pensava, né? Dinheiro é o de menos, a gente se vira para pagar depois os boletos. Então, assim, façam coisas que deixam vocês felizes, que é isso que vai trazer o bebezinho para o campo de vocês. Essas crianças que estão resistindo para vir, elas só estão resistindo porque elas sabem muito bem os pais e as mães que elas querem, sabe? Elas querem pais e mães amorosos, felizes, bem resolvidos, que eles dão trabalho depois que eles vêm, viu? Eles querem atenção 100%. 100%. O meu filho ficou com a gente esse período de férias que a gente teve, 100% do tempo conosco, né? Não contratei ninguém para ficar lá com a gente. E aí a gente passava boa parte do tempo, assim, ou com ele na piscina, ou no colo e tal. Gente, ele voltou tão amoroso, que daí eu cheguei à conclusão que realmente, sim, quando eu trabalho e estou estressada, afeta muito ele. Porque agora eu peço assim, me dá um beijo, daí ele vem, abre a boca e dá um beijinho, daí ele me abraça, assim, sabe?
Aí agora, quando eu tô perto dele, eu saio, ele, meu Deus, ele fica desesperado, assim, daí eu falo, não, a mãe tá aqui, tá tudo certo, daí ele me olha assim, sabe? Agora ele quer explicação para tudo. Antes ele não, e é uma questão de uma semana. Então, assim, essas crianças, ó, vocês vão lembrar de mim, hein, quando vocês estiverem amamentando. Essas crianças são ligeira, desperta, dão um baile na gente, que a gente acha que vai ensinar, a gente não vai ensinar nada, a gente só vai aprender com eles, viu? E aí, depois que a gente faz a transferência, a gente vai ter cada dia alguma coisa para fazer, até para tentar controlar a ansiedade, tentar manter a conexão com o bebê. E aí eu vou passar para vocês, tá? Logo que vocês fizerem a transferência, assim que vocês chegarem em casa, toca no ventre, ou então no hotel onde vocês forem fazer transferência, porque algumas não fazem na mesma cidade. Toque no ventre de vocês, deitada, e diga assim: meu filho, fique comigo, eu amo você. E aí, em seguida, vocês visualizem o endométrio de vocês, assim, bem perfeito, abraçando esse embrião, essa anidação. É meu filho, fique comigo. Meu filho, fique comigo, eu amo você. Obrigada. De nada. Quando eu vou falando aqui, eu lembro das coisas que eu fiz quando eu transferi o meu. Eu lembro que quando eu cheguei da transferência, eu deitei na cama do hotel, eu abri meu celular. Sabe aquelas coisas de meme, assim? De coisa engraçada, mas não coisa... Como é que eu vou te dizer, assim, sarcástica? Coisa engraçada mesmo, assim, de rir, de bebezinho, de cachorrinho, assim. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas olhando aquelas coisas e eu ria tanto, assim, ó. Eu achei aquilo, assim, eu queria rir, eu não queria ver nada, nem conversava direito com meu marido, eu só olhava aquilo e dava risada. E eu dizia, eu amo a vida, meu Deus, como é bom. Ai, o dia 2, então, depois que vocês dormirem, aquela noite maravilhosa, com o primeiro dia com o bebezinho de vocês já na barriga, né? Porque a gente já tem que pensar positivo, já tá lá na barriga. Acorda bem cedinho, vai para a janela, faz uma oração agradecendo por essa bênção já alcançada, né? Agradece, muito obrigada, meu filho, por você estar aqui comigo, obrigada por ter me escolhido. Obrigada por ter essa oportunidade de passar por esse processo que fez o papai e a mamãe evoluírem tanto. E aí vocês façam a oração de vocês, como quiserem, podem fazer oração mesmo, né? Quem é católico, Pai Nosso, Ave Maria, quem é espírita, reverencia já essa alminha que tá aí. E aí, em seguida, vocês peguem um copo com água, né? E tome ele, já pensando, transformando ele em amor para banhar todo o seu corpo. Então, já olha para o copo e pensa, é amor, e já sente ele entrando no corpo de vocês e banhando todo o corpo. O dia 3. Escreva uma carta relatando como se sente e, em seguida, profetize o resultado positivo. Não precisa queimar, não precisa guardar nem nada, deixa lá essa carta. Eu gostava tanto dessa prática que eu fazia ela todo dia. Todo dia eu sentava e eu escrevia. Que eu escrevia mesmo, assim, como se fosse um diário que um dia o meu filho iria ler, sabe? Hoje é o dia tal que a gente tá junto.
e a mamãe tá sentindo isso, isso e isso. Na verdade, assim, eu não tive nenhum sintoma, né? Mas tinha dias que eu ficava com um pouquinho de medo, tinha dias que eu tava muito feliz, tinha dias que eu tava um pouquinho ansiosa. Então, assim, eu escrevia, né? Mas eu falava, ai, mas eu tô tão feliz que você tá comigo, que eu já peguei o resultado, que o beta deu tanto. Eu já escrevi assim, sabe? Que o beta deu tanto. E, na verdade, o meu beta deu o dobro daquilo que eu já tinha botado lá. E eu escrevi a carta e daí eu me senti tão bem escrevendo a carta que cada um se sente de uma forma, né? Eu gosto muito de escrever. Então, eu optei por fazer essa prática todos os dias. Então, eu fazia as outras, mas eu sempre tirava um tempinho para escrever esse diáriozinho. No fim, virou um diário, né? Tenho até hoje. Quando eu olho assim, eu dou risada assim das coisas que eu escrevi, assim, porque parecia mesmo assim que eu era uma criancinha, assim, sabe? Muito bem. Dia 4. Selecione 5 afirmações positivas propostas no livro Bem Dizer. E repita cada uma delas olhando para si mesma na frente do espelho. Aquela que fizer o seu coração sorrir deverá ser a sua frase força até o positivo. Tem várias lá, né? Mas eu vivia falando, eu sou merecedora de tudo que é bom e ser mãe faz parte disso. Até hoje eu lembro disso. Dia 5. Esse dia é o dia que vocês vão profetizar o beta de vocês. Aqui eu era mais assim, né? Médica é difícil de lidar mesmo. Mas esse dia é o dia específico que vocês vão profetizar o beta de vocês. Vocês vão pegar uma folha, né, de ofício. Vocês vão escrever o nome de vocês. Aí escreve lá, que nem eu, Aline Della Justina Rotem. Exame de beta-HCG, eu botei lá, quantitativo. Aí, resultados, tracinhos, eu botei um valor, né? Se vocês não têm muita noção, digita na internet, assim, modelo de resultado, de beta positivo. O importante é a gente botar um número, porque o médico da gente vai pedir, né? O quantitativo, ele não vai pedir o qualitativo. O qualitativo é aquele que aparece positivo ou negativo. Ele vai pedir o em número, né? Então, vocês coloquem assim, o quantitativo e aí colocam um número. Enfim, acima de 25, na maioria dos laboratórios, já é positivo, mas vocês profetizem alto, hein? 200, 300, 500, faz um negócio aí para vir 2 já de uma vez. E aí façam isso assim e dá uma olhadinha todo dia, vê aquele examezinho ali. Sexto dia. Vocês vão preparar uma surpresa. Assim, na verdade, vocês vão começar já a preparar mentalmente, né? Para revelar a gravidez para o marido de vocês. Mesmo que a gente faz o procedimento, que o marido da gente está junto, que sabe de tudo, né? Mas quem vai lá tirar o sangue é a gente, né? A não ser que vocês peçam para o marido ir buscar o resultado, tá? Aí, antes de vocês começarem a pesquisar no YouTube ou pesquisar fotos de como fazer surpresa, vocês façam afirmações positivas do casal para vocês se inspirarem. Gente, essa prática eu fiz assim tanto, imaginei tanta coisa e quem pegou meu beta foi meu marido.
Era isso que eu ia perguntar. O que você fez? Eu lembro que eu fui no YouTube e digitei mesmo, assim, como revelar a gestação ao seu esposo, ao seu marido. Aí eu fui no Pinterest lá e botei surpresas para revelar gravidez, né? Aí tinha, tipo, uma caixa, tipo, como se fosse caixa de correio para abrir, dizendo que, né? Então, fiz tudo um negócio assim, tava tudo na minha cabeça. E aí eu sei que eu ia fazer o beta na terça. Aí no domingo, meu marido virou para mim, assim, final do dia e falou: vamos comprar um exame de gravidez desse de farmácia? Aí eu falei: eu não sei. Eu disse: tu quer? Porque assim, eu tava bem tranquila com a situação, né? Então não tava assim, ai meu Deus, vamos. Eu falei: olha, tu quer? Daí, eu quero. Daí eu realmente segui o fluxo. Eu pensei: se ele quer, eu vou deixar, né? Energia. Aí eu lembro que a gente estava indo para casa, a gente tava dando uma volta de carro, assim, que era domingo, e daí a gente tava voltando para casa e ele falou: não, eu não vou. Ele falou assim para mim: eu não vou, deixa assim. Eu falei: não, tá bom. Aí daqui a pouco a gente tava entrando na rua de casa e ele falou: não, vamos sim. Eu falei: então tá bom, vai lá comprar. Eu falei pra ele. Aí ele foi na farmácia, daí ele me falou assim: ó, vamos comprar numa farmácia que a gente nunca compra, para dar sorte. Eu falei: tá bom. Eu tava assim, ó, segue o fluxo. Daí eu só falei pra ele: pelo amor de Deus, compra um Clear Blue que pelo menos dá pra ver direito, né? Porque aqueles mais simplesinhos, assim, eu pensava comigo: meu Deus, já pensou se é dois risquinhos e eu não consigo enxergar? E aí eu ainda falei pra ele: ó, se vier negativo, tu tem que entender que o exame real eu só vou fazer na terça-feira. Não, tá tudo certo. Aí a gente falou: comprou e não sei o quê. Aí eu cheguei no quarto, cheguei no banheiro, eu fiz xixi, deixei lá. Eu falei pra ele, ele tava na cozinha, eu falei: ó, eu vou tomar banho e tu vê o exame lá. Falei pra ele, porque eu não vou ficar esperando não, porque eu não queria fazer esse exame. Eu falei pra ele. Ele: não, tá bom. Aí eu lá tomando banho e tal. Aí daqui a pouco ele entrou no banheiro, assim, e aí ele abriu o box e ele chorava, assim, mas chorava feito criança, gente. Mas chorava feito criança, daí ele falava assim, meu Deus, eu até me emociono quando eu lembro: deu certo. Aí eu falava assim, eu disse: o quê? Não deu? Eu falava assim pra ele: não deu? Ele falou: não, deu certo. Deu. E aí, como ele chorava, aí ele falava, eu só conseguia ouvir um não. E daí eu falava assim: o quê? Dele, tu tá grávida? Dele se abaixou assim, começou a beijar minha barriga. Eu falei: como assim? Dele falou: deu positivo. Aí eu disse: não creio. Eu bem assim: vai lá pegar o exame. E ele tava todo molhado de roupa, né? Daí ele foi lá pegar o exame no outro banheiro. E daí ele trouxe assim pra mim. Daí quando eu olhei assim, eu fiquei olhando assim. Aí eu tava com o olho cheio de lágrimas assim, eu olhei, eu disse: não. Eu disse: não pode ser. Sabe quando tu fica em choque, assim? E ele chorava tanto. Ele entrou no box e chorava, e chorava. E a gente chorou tanto, chorou tanto, chorou tanto. A gente chorava, chorava, chorava. E daí eu falava assim pra ele: meu Deus, calma aí que eu vou me ajoelhar aqui e vou agradecer. Aí eu já tava ajoelhada lá no chuveiro agradecendo. E daí eu nem consegui tomar banho direito, nem lavei meus cabelos direito. Eu só sei que eu saí, me sequei, assim. Daí na hora eu peguei, assim, tremendo o exame, bati uma foto e mandei pra Gabi. E eu escrevi lá, mas eu lembro que, meu Deus, eu escrevi assim, tipo, deu positivo e não fiz nada de um textão vindo, assim. E aí eu liguei pra minha amiga, que hoje ela é madrinha do meu filho, e aí eu falei assim pra ela: tá em casa? Porque já era umas 10 e pouco da noite de domingo, assim. Ela disse: tô. O que aconteceu? Eu falei: eu posso ir aí, mas aí o que aconteceu? Porque eu tava com voz de choro, né? E aí eu falei: não, eu preciso ir aí. Daí ela falou: tá bom, então. Daí eu cheguei lá e a filha dela abriu a porta, a filha dela tem 3 anos. Aí eu entreguei o exame pra filha dela. Daí a filha dela foi correndo e mostrou assim, sabe? Dela: eu não acredito! E nós começamos a chorar, e eu não podia pular. E nossa senhora, assim, ó, foi nada a ver com o que eu procurei, nada a ver. Mas foi muito melhor do que eu imaginava, assim, sabe? Mas é bom a gente ter essa visualização, né? Porque o meu marido, na verdade, me surpreendeu, que ele entrou naquele box, assim, chorando, feito criança.
E assim, ele falava, ele não conseguia falar, então realmente foi muito emocionante. Eu acho que foi mais emocionante do que eu ter pensado em toda a preparação que eu tinha na cabeça. Mas é tão bom, dá vontade de ser grávida todo ano. Ai, muito bem. Dia 7, então. A gente vai começar a fazer trabalhos manuais, tá? Na verdade, a gente vai fazer alguma coisa para o quartinho do bebê, tá? Então, assim, pode ser aquelas de entrada de quarto, quem consegue, enfim, fazer ponto cruz, essas coisas, pode bordar alguma coisinha. Eu também não sei, eu não sabia, então, enfim. Eu lembro que eu comecei a fazer, como eu não sabia fazer muita coisa, tipo, não tinha muita coisa manual para fazer, eu comprei um desses livros de bebê, e aí eu já comecei a colar fotos do pai, da mãe, avô, avó, sabe? Então eu já fui fazendo assim um livrinho da história dele já, porque a questão de fazer como é que eu vou dizer, esses enfeites para a porta de quarto ali, eu não tinha muita ideia, enfim. Aí eu pensei, eu vou fazer uma coisa que é fácil para mim e me cabe, né? Mas eu sei que a Gabi sempre sugeria assim, ó, ou lembrancinha de maternidade, de visita, alguma coisa assim. E se vocês, assim, tiverem num processo de que realmente não estão saindo de casa, até por questão do Covid e tal, começa a procurar na internet alguma coisa já que vocês fariam para lembrancinha de maternidade, ou então fariam para ter no quarto do bebê, alguma coisa específica, tá? Mas é basicamente para fazer algo assim que lembra essa questão da maternidade para o bebê, né? Muito bem. Dia 8, então. Vocês vão, durante o trabalho de vocês, que vocês estão indo trabalhar, ou enfim, tá fazendo home office, assim, se conseguir colocar músicas para inspirar o parto de vocês. Eu lembro que eu montei uma playlist de músicas que eu gostaria de ouvir no meu parto. Então, eu ia trabalhar, eu ouvia no carro. E daí, como eu só estava trabalhando meio período, no período que eu ficava em casa, eu fazia coisas, então, que é o que pede, né, pra gente estimular, deixar a criança interior alegre. Então, assim, eu sempre gostei muito de escrever. Muito, muito, muito. Então, eu acabava escrevendo, escrevia a cartinha para o bebê, escrevia como que estava sendo o dia, além daquela prática que eu falei para vocês, o que eu estava sentindo, eu fazia assim, meu filho, quando você crescer, eu vou fazer isso, isso com você, porque eu, na verdade, sempre gostei de escrever, então eu me encontrei nisso. Aí eu comecei a assistir desenhos que eu assistia na infância, que me deixavam feliz, que me lembrava, assim, e as músicas que eu ouvia naquele período de pré-adolescente, sabe? Essas músicas eu também comecei a ouvir, porque eu comecei a lembrar de tudo que na minha infância me deixava alegre. Vocês podem pintar, escrever, ler um livro que vocês gostam, né, que liam durante o período ali da infância, ouvir música, algo que lembre a infância de vocês. Então, no período enquanto vocês trabalham ou que estão indo ao trabalho, né, se trabalharem, ouçam a música que vocês vão ouvir no parto. E no período que vocês ficarem sem nada de trabalho, né, aí vocês façam isso para a criança interior de vocês. Eu não sei se tu vai conseguir folga, Mari. Tu vai conseguir? Eu vou tentar ficar uns dias de home office, né? Mas eu não vou conseguir todos, não. Aí a gente já conseguiu organizar a transferência para sexta, daí já tenho sábado e domingo que a gente tá em casa. Aí os outros dias eu vou tentar, assim, pelo menos uma semaninha eu vou tentar em home office, mas acho que mais do que isso eu não consigo, não. Agora que tu... não, é difícil. Para mim também foi difícil, sabe? Mas eu vou falar para ti uma coisa, isso
serve até para as outras meninas. Eu lembro que, como eu fiz a transferência em Curitiba, a Mari também vai fazer em Curitiba. Eu fiquei em Curitiba, porque a Gabi até pede para ficar 72 horas na cidade onde a gente faz a transferência, tá? Então, assim, a primeira vez eu fiz e voltei. E aí, na outra, não. Daí eu segui, nessa que eu engravidei. Então, eu transferi numa quinta e a gente veio embora no domingo. Eu transferi numa quinta porque era feriado na quinta, né? Mas eu lembro que eu fiquei, sim, na cidade, eu lembro disso, assim. E seria interessante se tu conseguisse. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente, né, tem uma programação, mas seria bem legal se tu conseguisse. E daí depois eu voltei na segunda-feira a trabalhar, mas assim, tudo muito leve, eu sempre levanto muito. Então eu meio que disse assim que eu tava com uma dor lombar, no ciático, que não tava conseguindo fazer muita coisa, que precisava de ajuda. Eu me fiz assim um pouco, sabe? Sim. Até para o pessoal não ficar perguntando muito. Não, ai, eu não sei o que deu um mau jeito, tô ruim, tal, não sei o quê. E daí, como a gente acaba ficando mais quietinha, realmente a impressão é que a gente tá com alguma dor, alguma coisa. E aí eu fazia assim, ó, eu trabalhava no período que eu tinha que trabalhar, né? E aí as poucas vezes que eu me estressei com alguma coisa, quando eu ficava sozinha, botava a mão na barriga e falava, ó, bebê, não tem nada a ver contigo, tá tudo bem, a mamãe já tá tranquila. E aí, quando eu saía, que eu tava em casa, assim, eu botava até o telefone no modo avião, sabe? Pra não saber mais trabalho, assim, tipo, ó, tô off, total, só amanhã de novo, né? Porque senão a gente acaba olhando alguma coisa, vendo, né, de trabalho. Então, assim, se não conseguir fazer o repouso, ok, mas faça o mínimo de esforço possível. Tá? Muito na bem. verdade, eu até falei que eu vou fazer um procedimento no útero, né? Eu não. Ah, tá. E daí tu pode falar Então assim, daí, olha, minha médica me orientou que não posso, né, pegar peso, tô com sim. sangramento. Na verdade, não é bom mentir, né? Só que eu sei que as pessoas, elas são muito... eu não falei, tipo assim, de doença, nada, né? Só falei assim, que eu tenho um Isso. procedimento para fazer no útero, então eu vou para Curitiba fazer e tal. Aí eu falei, vou ter que ficar um pouco de repouso. E contei uma história parecida com que eu já contei das outras vezes, né? Sim. Mas aí é Seguimos bom com a os gente... procedimentos. Isso, é bom a gente dar uma desviada, assim, né? Porque as pessoas, elas são meio, como é que eu vou dizer? Metidas, assim. Não é por maldade, às vezes, né? E a gente tem que, ó... E assim, da nossa família ninguém sabe, né? Só mesmo a minha filha e e o meu marido. E daí, como a gente mora em cidade muito pequena, se contar para a fofoca rola já, né? Não, todo mundo vai ficar sabendo. Não dá nem Não dá. tempo. Não dá. Surpresa para todo mundo, ninguém vai saber nada. É isso aí, ninguém vai saber, só vai saber depois, né? E eu ainda demorei para contar, e eu ainda fui bem. E eu acho que eu tava num processo assim tão bem resolvido, eu não sei, assim, sabe? Que eu contei só com 12 semanas. Eu aguentei firme. Para a família meu... também? Na verdade, pro meu sogro, meu marido quis contar antes. Ele tava muito ansioso, muito, muito. Então, assim, eu disse, não, tá bom, conta. Daí ele contou, e daí, tipo, deu 3 dias eu tive um sangramento. Eu falei, olha, ó, eu disse, fica quieto. Aí a minha sogra, a gente contou com 12 semanas, e os meus pais, daí eu contei com umas 10 semanas, mais ou menos, quando parou o sangramento. Daí quem sabia realmente que eu estava grávida era eu, meu marido e a madrinha hoje do meu filho, né? Uma das madrinhas. Ela sabia, porque ela acompanhou todo o processo e ela torcia demais, assim. Então ela realmente era uma pessoa que não teria por que não saber, né? Sim. Mas eu também, eu esperei. Que daí eu pensei, nossa, demorei tanto para chegar até aqui, queria mais umas semaninhas aí para pensar. Não, tá tudo certo, é bem isso. Eu vou decidir no momento. Eu não sei se eu vou aguentar ou não. Tem que seguir o fluxo. A Gabi sempre fala assim, quando deu positivo, não tem mais que ficar preocupada em, falo, não falo, não sei o quê. Segue o teu coração.
e eu não me sentia confortável. Então eu pensei assim, não, eu vou esperar um pouco para contar, né? Talvez hoje, se eu estiver grávida de novo, em algum momento, acho que eu vou fazer a mesma coisa, assim. Até porque eu me senti bem, não sei explicar, assim, eu me senti tranquila. Da minha primeira eu contei já de cara. Ah, é Mas eu que a gente também. né? Mas eu demorei 4 anos para engravidar dela, eu não aguentava mais, eu queria contar. Mas é bem isso, só que agora tu vai ver, quando a gente passa por esse processo, a gente fica tão assim, sei lá, em paz, assim, que até a necessidade de sair contando para todo mundo, ela é um pouco, assim, como é que eu vou dizer, acalentada. A gente fica, assim, feliz e tá tudo certo. Sim. Mas segue o fluxo. Sim. Luciana, tu ia falar alguma coisa? Então, na realidade, essa questão do repouso, né? Como eu já fiz acho que não tem 2 meses ainda que eu fiz a transferência, a última, né? Que não deu certo. Essa questão de ficar assim, não tinha nada a ver com prática, eu não conhecia o bem dizer ainda. Foi uma opção minha e do meu marido essa questão do repouso, e para mim não funcionou. Eu não sei se hoje associada com as práticas, entendeu? Se talvez eu fique, gerou muita ansiedade, mas muita ansiedade mesmo. Talvez, assim, eu tenho uma autoescola. E aí o que acontece? Quando eu chegou um ponto que eu falei, eu preciso ir, porque se eu ficar em casa, porque eu tenho uma vida corrida, eu não tenho essa vida de ficar quietinho. Então, ficar dentro de casa para mim gerou muita ansiedade, muita ansiedade. Eu acho que talvez seja mais o equilíbrio de tudo que você falou, essa coisa de dosar, mas não tirar totalmente, porque assim, não dá para mudar uma rotina da noite para o dia. Não dá, principalmente quando a gente é dono do nosso próprio negócio, não tem como muito aqui. Você tem que estar ali para poder gerir aquela coisa, né? E eu fui tentando distanciar e não funcionou. Mas foi o que aconteceu comigo também. Quando eu fiz a primeira FIV, eu não sabia de nada disso. Então, eu seguia o que a médica me falou, então eu não fiz repouso nenhum. Aí, quando eu fiz a segunda, eu já conheci o método, daí eu fiz o repouso. Só que para mim não foi bom. Não foi bom porque eu também não estava entregue toda a situação e tudo mais. E é que nem eu falei para vocês. Eu não consegui me desligar do trabalho, porque eu sabia que as pacientes precisavam de mim, eu tinha coisa para responder, tinha coisa para resolver, e a situação, assim, se eu não fizesse, ninguém ia fazer, né? Então, para mim, os 15 dias de repouso ali foram muito ruins, quando eu fiz só repouso, né? Tanto que eu cheguei para a Gabi, quando eu decidi, não, eu preciso fazer uma mentoria individual, porque não tá dando certo. Eu cheguei para ela e falei, Gabi, não vai rolar ficar 15 dias em casa. Não tem como, acabei de fazer isso, falei para ela, né? E, questão financeira, assim, não dá. A questão também de trabalho acumula. E aí ela me falou, não, então, assim, vamos fazer o seguinte, trabalha reduzido, mas trabalha até para, né? E aí tenta, no outro período, fazer essas práticas de manter conexão com o bebê. E eu mesma, um dia eu estava meditando e aí eu cheguei à conclusão assim, gente, esse meu filho, ele já sabe que ele me quer. Se ele já sabe que ele me quer, ele sabe que eu sou uma mãe que trabalha. Ele sabe que eu não vou parar de trabalhar. Ele quer mesmo que eu trabalhe, sabe? Veio na minha cabeça. Então eu pensei assim, ele só não quer que eu me mate trabalhando. Ele quer que eu continue fazendo o que eu faço, porque eu gosto do que eu faço. Então, assim, ficar em casa para mim também não era bom. Então eu acabei trabalhando. Eu trabalhava, tinha dias que eu trabalhava tarde, tem dias que eu trabalhava de manhã. Aí os dias que eu ficava em casa, eu dormia até um pouco mais tarde. Daí eu comia coisas que eu gostava, naturais, assim, tudo mais. Aí, como eu falei para vocês, eu fazia essas práticas, eu via seriados que eu gostava. Aí eu ia trabalhar, eu sempre falava com a minha barriga, eu sempre dizia agora, ó, a gente vai trabalhar e a mamãe tem que trabalhar porque faz parte do processo, tá tudo bem, a gente vai trabalhar tranquilo. Daí eu ouvia as músicas, porque eu tinha que dirigir também, eu não tinha como ter alguém que me levasse, então a Gabi sempre soube disso. E eu chegava lá, fazia as coisas, ia embora, não falava muito com as pessoas. Foi um período que eu não falei muito com as pessoas também, porque eu não queria trocar muita energia. Eu acho que isso é bem bacana se conseguisse fazer. Por mais que eu tenha as pacientes, isso era uma troca de energia,
Mas eu tentava não conversar com as pessoas do trabalho mesmo, assim, tipo, secretária, só realmente que precisava, né? No posto de saúde onde eu trabalhava, eu só conversava com o enfermeiro essencial e eu ia embora. E aí eu fiquei fazendo esse período para manter a minha energia, tá? Mas se tu não conseguir fazer 15 dias, é que nem eu te falei, vai um pouquinho lá na autoescola, faz o serviço, vai para casa, né? Desliga um pouco o telefone para a gente também não ficar com a cabeça só no trabalho, que não tá lá. Aí faz suas práticas e daí depois no outro dia volta pro trabalho, tá? Quer falar alguma coisa, Tassi? Não, era mais isso mesmo. Eu acho que é muito do equilíbrio, né? E é muito pessoal isso, né? Cada um é cada um, né? A minha vida também é super corrida, assim, mas eu tô em home office desde março. E assim, a empresa mandou essa semana outro comunicado que a gente vai continuar em home office até janeiro, porque os casos aqui no Rio estão aumentando, né? Então, assim, no home office eu consigo ter apesar de eu estar em casa, a rotina ainda é pesada, né? Porque a gente acaba trabalhando a beça, né? Mas tem como parar na hora do almoço, tem como, sabe? Então, assim, eu tô desacelerando um pouco. E aí eu tô fazendo isso desde agora, para tentar, no momento que for mesmo, eu, enfim, me desconectar e ter esse equilíbrio, né? A Gabi até comentou um dia numa reunião nossa das mentoras que as mulheres que estavam fazendo home office para pedir para ser um período assim, para fazer só meio período de home office, tipo falar para a empresa, olha, eu não tô me sentindo muito bem, eu tô com alguma coisa, né, para justificar, porque eles querem justificativa. Então assim, a Gabi sempre fala que a gente não deve mentir para não trazer essa energia para o campo, que é uma energia que não é boa. Só que a gente precisa dar uma justificativa também, né? E aí a justificativa, se tu der um atestado médico do teu médico, né, ele vai dizer que tu não precisa, teoricamente, estás em casa, tu não precisa deixar de trabalhar. Então ele não vai te dar um atestado por causa disso. E tu explicar que tu não vai trabalhar por quê? Só se tu não estiver realmente se sentindo bem. Então talvez se tu conseguir entrar num acordo, olha, vou fazer um procedimento que realmente vai fazer, e eu preciso ficar um pouquinho mais de repouso, se puder, então, que eu trabalho só no período da manhã, só no período da tarde, porque daí, o outro período que tu não trabalha, tu faz essas práticas, faz com calma, né? Aqui na empresa é bem tranquilo, assim, sabe? Eles são bem compreensivos e a minha chefe é bem compreensiva, né? Enfim. E aí, acho que vai dar tudo certo. Não, vai sim, vai. Mas é legal fazer isso, tá? Façam a É uma boa mesma coisa ideia que eu não ter fiz. pensado nisso, porque eu estava realmente preocupada como que eu ia me distanciar totalmente, né? Enfim. E aí, tô dando um processo, e aí pensando, ansiosa, já pensando lá na frente. Falei, calma. Aí outro dia eu tava tomando banho pensando nisso, aí eu falei, calma, Tássia. Aí falei comigo mesmo, calma. As coisas vão acontecer do jeito que tiver que acontecer, vai dar tudo certo, né? Tipo, vai aparecer um momento, a resposta para você dizer o que você tem que fazer, como fazer, tudo vai se encaixar. Aí fiquei pensando nisso. Mas é uma boa ideia o home office meio período. Meio período. Porque eu falo, eu falei pra Gabi aquela vez, eu disse, não tem, eu vivo uma outra realidade. E essa minha realidade me acompanha há muitos anos. Eu não consigo transformar essa realidade numa outra que não tem nada a ver comigo em 15 dias. Eu disse, meu corpo não aceita. Eu falei, não adianta. E aí ela, tipo, ela ficou meio assim, né? Mas ela disse, não, eu entendo e tal. E é isso, a gente tem que se adequar. E eu também penso que a criança, para ela vir para o nosso campo, ela também entende algumas coisas, né? E a questão do equilíbrio, como a gente fala. Eu cheguei a essa conclusão. Meu filho, ele não queria que eu ficasse sem fazer nada também, nesse ponto, sabe? Ele me escolheu lá de cima porque ele já sabe o que eu faço. Ele só queria que eu focasse nele, entendeu? E é isso que a gente precisa fazer, focar neles. Sim, com certeza. Estamos aqui, focando. Muito bem. Aí, vamos continuar aqui, o dia 9.
Dia 9 tem indicação de filmes, tá? Vocês podem escolher Desafio de Gigantes, Corajosos, A Prova de Fogo e Deus Não Está Morto, 1 ou 2. Eu acho que quando eu assisti Corajosos, o Desafio de Gigantes. Eu não lembro qual deles ali, mas eu acho que é Corajosos. A história em si não era alegre, mas era uma história que fazia assim ter um sentimento de gratidão, sabe? Não era assim um filme bobinho, é um filme mesmo para pensar, tá? Mas é isso aí. São sugestões de filme para vocês nesse dia. No dia 10, então, a gente já se coloca no movimento de como vai ser o nosso chá de fralda, o nosso enxoval, né? Pesquisar no Instagram, fornecedor, né? Ideias. A gente tem que se permitir sonhar com tudo isso e não ter medo, tá? Porque nesse momento nada é mais importante além do nosso bebê. E é aquilo que eu já tinha comentado com vocês, até a questão da fralda, né? Quando a gente abre essa energia, cria um campo de inúmeras possibilidades, milagres, né? Infinitos. Então, essa energia toda realmente ajuda, porque eu fiz isso e realmente, assim, eu deixei salvo várias ideias de lembrancinhas, eu já tinha tudo esquematizado, assim, como é que ia ser. Eu fiquei na dúvida se eu ia fazer chá de fralda ou não, né? Então, eu já tinha na mente, eu tinha pesquisado chá de fralda alternativo. Aí, eu fiz chá de fralda geriátrica. Eu pedi fralda geriátrica para doar para um asilo, né? Porque eu pensei assim, eu tenho uma condição financeira para comprar as coisas e tudo mais, né? Mas eu queria fazer essa coisa assim de agradecer. Então eu cheguei a pesquisar e aí eu pesquisei isso. Aí eu pesquisei que no asilo da cidade eles realmente tipo usavam muitas fraldas geriátricas por mês e eles precisavam. E aí, então, eu lembro que eu fiz meu chá de fraldas e eu coloquei lá que era para as pessoas doarem fraldas geriátricas. E aí, uma semana antes de eu ganhar o meu filho, que foi perto do Natal, a gente foi lá no asilo e entregou. Gente, é de se emocionar. Porque quando eles veem, assim, uma grávida, eles desejam muita coisa boa. A mulherada, assim, sabe? Lembra. Porque tu já vai com uma energia diferente. Então, elas não vão te contar que, meu filho me deixou aqui, não sei o quê, sabe? Então, assim, como tu já tá numa energia diferente, elas já vinham contando, meu Deus, eu tive 5 filhos, meus partos foram tão bons, não sei o quê, e daí desejavam uma boa hora, e eles estão felizes, meu Deus, tu veio aqui no Natal, é tão bom. Então, assim, foi bem legal que a gente fez, sabe? Então, às vezes, se vocês, eu não gosto de chá de revelação, chá de fralda, chá não sei o quê, então faz alguma coisa que consiga depois, sei lá, transformar isso numa ação, sabe? Também é bacana. E se sonha com chá de fralda gigante, faz. Manda as madrinhas depois tudo fazer o chá de fralda para vocês, com todas as ideias que vocês tiveram. Eu já penso em tudo isso. Aqui em casa, a minha família é muito assim, né? Minha mãe trabalha com eventos, então tudo é motivo de um bolinho. Meu Deus, de grande festa. Evento, sabe? Então eu já penso. Então tu já isso. Pensa assim, já pensa em chá revelação, já pensa em chá de fralda. Já penso já em pensa tudo. nas lembranças de tudo. Mês de aniversário, todos os temas já. Até um ano eu já penso quase. Não, porque assim, já pensa tudo. Muito comum aqui em casa, né? A gente gosta muito de comemorar, de fazer. Até escrevi isso na cartinha do exercício, né? Pro meu filho. E aí, porque eu já penso assim, na minha mãe fazendo as coisas, na minha irmã fazendo as coisas, enfim, que vai ser a madrinha. Então, eu já penso lá na frente. Mas já vai cocriando, né? Já vai cocriando, já vai deixando todas as ideias. Mas é legal tu ter as ideias, tipo, quero isso, quero assim, quero, sabe?
que isso já é uma forma de cocriar. Muito bem, dia 11, a gente faz uma oração com o seu marido, honrando a união de vocês. Façam como quiserem, se quiserem falar e depois terminar com alguma oração específica, ou só mesmo vocês dois juntos agradecerem. E no dia 12, vocês vão agradecer pelo resultado positivo. Porque vocês fizeram o melhor que vocês puderam e a vida ama vocês. Tem que celebrar. Aí vocês podem escrever dizendo que vocês estão muito felizes com o resultado positivo, ou então acorda de manhã e diz obrigada a Deus pelo meu resultado positivo, que deu tudo certo, né? Como são 15 dias de repouso, mas a Gabi não passa 15 dias de prática, porque a gente também precisa descansar, né? Querendo ou não ter as práticas, a gente sempre fala, acaba também não cansando, mas a gente precisa ter um descanso energético, né? Deixar fluir. Teoricamente, quando a gente transfere blastocisto, com 12 dias já é positivo, né? Já faz o exame. E se a gente transfere em D3, eles pedem para esperar 14 dias, 15, né? Então, esses últimos 3 dias que faltam, se vocês acharem que falta alguma coisa, pode ouvir o áudio da conexão com o bebê, que pode ouvir à noite, né? Que só vai estar conectando ainda mais com o bebezinho de vocês. E conversar muito com esse bebê. Eu lembro que eu conversava direto. Tudo que eu ia fazer, eu conversava. Tudo. Aí eu sei que a Gabi sempre dizia, não é para fazer, tipo, serviço de casa, essas coisas, né? Para não pegar peso. Mas, assim, eu sempre ia lá e fazia uma comidinha bem rapidinha, que eu gostava, assim, de dizer, olha, mamãe já vai fazer essa comidinha para ti, porque eu sei que tu já vai gostar dessa comida. Então, a mamãe já tá ficando boa na cozinha, porque eu não era boa na cozinha. Aí eu dizia, a mamãe já tá ficando boa na cozinha, porque sabe que vai cozinhar muito para ti a partir de agora. Já estamos começando agora, eu falava. Então, assim, tudo que eu fazia, eu conversava e já dizia pro bebê, né? E eu chamava de meus filhos, porque eu transferi 2, né? Então eu dizia, meus filhos, olha só, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo e tal. E agora eu vou contar para vocês, assim, uma situação que, enfim, só eu e meu marido a gente sabe, e a madrinha do meu filho também. Como a gente transferiu 2, e eu tive sangramento, e eu tive um beta muito alto, a gente até chegou a questionar se realmente era gestação gemelar, mas quando eu fiz o ultrassom era só um saco gestacional, mas eu tive sangramento, eu fiz aquele exame de gravidez que eu falei para vocês, de farmácia no domingo, mas eu sangrei uma quantidade razoável na quinta-feira. Então eu lembro que quando eu sangrei, eu mandei uma mensagem pro meu marido, ele tava viajando, e aí eu falei para ele falou, não acredito, mas entrega nas mãos de Deus, o que for para ser, vai ser. E aí eu lembro que eu fui deitar na cama e pensei, olha, se for para ser mesmo, vai ser. E aí, quando eu tava grávida do Mateu, eu sonhei que ele perguntava para mim onde é que tava a irmã dele. E ele perguntava, onde tá minha irmã? Onde tá minha irmã? Onde é que tá minha irmã? E eu dizia assim, na verdade, a gente, quando transferiu, eu tinha nome de menina na cabeça. No dia da transferência, o nome Manuela veio na minha cabeça. Mas eu não tinha nome de menina. Então, eu perguntei para o meu marido para ver qual que era o significado de Manuela. E aí, o significado é Deus está conosco. Então, eu disse, se realmente for, então, né, uma menina vai ser Manuela. E no sonho,
ele perguntava onde estava a Manu. Onde estava a Manu? Onde está minha irmã? Onde está minha irmã? E aí eu dizia, não tem irmã. Não, ele dizia, ela veio comigo, onde é que ela tá? Aí eu falava, ela não tá aqui. E aí eu lembro que no sonho eu me limpei, aí eu vi um bebezinho assim, pequenininho no sangue, e aí eu acordei e eu não contei pro meu marido, só contei para ele faz pouco tempo essa história. E aí, toda vez que eu ia ver alguma coisa de criança na internet, enfim, de festa, o que for, eu via, não sei o que, festa da Manu, coisa de Manuela. Eu olhava para as coisas, tinha o nome Manuela. E o meu filho, ele tinha um sono bem agitado. Assim, bem agitado de acordar sempre e tal. Então, eu resolvi, eu senti, porque a gente, enfim, eu falava tanto dos meus bebês, e eu realmente achava, né, queria ter 2. Eu fiz uma carta agradecendo a Manuela por ter vindo, né, junto e tudo mais, que ela me ensinou e tal, enfim. E foi bem difícil, assim, eu contei com meu marido, ele ficou bem chocado que eu não tinha contado nada, mas eu sempre senti que eu achei que ela tinha vindo junto, sempre. Porque parecia realmente que tinha alguma coisa, assim, que vários sinais. E depois que eu fiz a carta, meu filho dorme a noite inteira. Ele dorme a noite inteira. Então, assim, a princípio, ele parecia estar agitado, né? Porque faltava alguma coisa para ele, né? Então, assim, quando vocês fazem as práticas e quando vocês estiverem grávidas, que existem outras práticas para fazer e vocês continuarem com a conexão com o bebê, vocês vão perceber que tudo isso que vocês estão fazendo agora faz muita diferença, muita mesmo, para a relação de vocês com o bebê. E não deixem de continuar fazendo, não deixem de lembrar dessas coisas que a gente fala aqui, de fazer coisas que deixam feliz, de fazer pensamento positivo, porque isso tudo vai refletir. Tudo. Como eu continuei muito conectada, eu acredito que ela tentou me mostrar de alguma forma, né? Que tinha alguma coisa que precisava ser resolvida. E eu vejo que o Mateus, assim, quando vê criança, menino, assim, ele vê e ele, tipo, ele quer brincar, assim, mas quando ele vê as menininhas, mais ou menos, assim, que são da idade dele, assim, ele fica tão feliz, ele quer entregar as coisas, assim, que eu realmente acredito que ele veio com a irmã dele, e ele sabe disso, né? E aí eu posso dizer para vocês que essas práticas todas que eu fiz me deixaram muito tranquilas, porque se eu não tivesse feito isso e tivesse alguém me dito assim, olha, tu teve um outro bebê e esse bebê não vingou, eu acho que eu estaria pensando até hoje nisso. Então hoje eu olho e penso assim, não deu porque era só uma forma de me mostrar que a questão da espiritualidade estava muito aberta, né? E eu consegui entender o recado. E eu vejo também que hoje 2 crianças, não sei se eu daria conta. Talvez venha ainda, né? Ué. Aí, ó. Tamo aí, né? Tá no campo. Mas foi uma não liberação da sua energia também, né? Acho que, enfim, talvez precisasse disso, né? Talvez ela, do lado de lá, precisasse da sua, né, bênção, né? Digamos exatamente, assim. Exatamente. A gente sempre fala, assim, que tudo que acontece com a gente tem um propósito, né? Sim. Então, eu sempre penso assim, ó, qualquer coisa que acontece, às vezes que não deu certo as minhas filhas, essa situação. A gente tem uma amiga agora que teve uma perda gestacional já bem pra frente, 20 e poucas semanas. Então, assim, a gente tenta pensar, né? A gente tem que ver um lado, uma explicação. É muito triste, mas a gente tem que ver uma explicação para tudo isso, né? E muitas vezes na hora a gente não consegue entender, mas lá na frente depois a gente consegue ver. Então, assim, quando eu tive a minha FIV negativa, na minha cabeça, eu sendo médica, isso era uma coisa assim, como assim deu negativo, né? Eu transferi um embrião, né? É tão simples, como é que não implantou? E quando eu fiz a segunda vez e também não deu certo, eu pensei assim, não pode, gente.
não, não, a vida tá contra mim, não tem explicação, sabe? E aí, quando eu penso em tudo aquilo que eu era antes, a forma que eu pensava, como eu não consigo. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, desde pequenininha. Eu sempre fui uma pessoa alegre. Aí eu me resgatei nessa história toda. Eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa bem feliz, adorava festa, adorava estudar, fazer um monte de coisa. Aí eu tive um namorado meu que faleceu de acidente e aí eu fiquei meio amarga com a vida. Quando eu perdi ele, eu questionei muito Deus. Então, para mim, assim, ó, até casar, para mim, Deus, eu tinha as minhas dúvidas, entende? Eu achava que ele existia, mas ele castigava. Então, eu não sabia que Deus era esse, na minha opinião, né? Então, eu era muito questionadora. Foi uma das coisas que eu aprendi também a deixar de ser questionadora, né? Que a gente não tem que questionar a vida. Então, eu perdi muito brilho nessa história toda de vida, porque a gente, querendo ou não, a gente tem duas formas, né? De ver as coisas. Então, ou a gente vê pelo lado bom ou lado ruim, pelo amor ou pela dor, a gente vai evoluir, né? Então, eu evoluí para a dor, mas evoluí de uma forma que eu não fazia mais as coisas que eu gostava. Eu virei uma workaholic, eu trabalhava compulsivamente, então era uma coisa assim que eu não tinha mais controle. Eu fazia questão de não passar ano novo nenhum. Eu queria trabalhar no ano novo, porque para mim, assim, não era uma coisa boa. Eu não fazia nada aquilo que me dava diversão ou prazer. Eu fazia só uma coisa que fosse trabalho, que fosse certo. Então, eu perdi minha essência nesse caminho. E quando eu tive essa primeira questão da infertilidade, eu não conseguia olhar isso com os olhos de que eu precisava de um resgate. Eu olhei isso como uma forma de que Deus está me castigando de novo. Que Deus é esse que castiga as pessoas. E daí a minha cabeça era que Deus é esse que castiga uma pessoa, uma alma que veio para a Terra para trazer bebês. Né? Porque eu faço obstetrícia. Então eu pensava assim, que Deus é esse que me castiga, que eu cuido de todas essas crianças e não me dá a minha. Sabe? Então eu tinha muitos questionamentos. E para eu conseguir entender isso, parar de ter esse tipo de pensamento, entender que a verdade toda está dentro da gente, que só existe o que está dentro da gente, né? Que Deus pode ser várias coisas, pode ser uma energia, pode ser enfim, uma imagem, a gente pode ter fé com alguma coisa, né? Mas quando eu entendi que realmente o pensamento positivo, que a gente precisa encontrar a criança interior, que a infância realmente faz muita diferença em toda a vida da gente, que a gente precisa estar mesmo com os filhos, que isso vai fazer diferença no crescimento deles. E aí, quando eu lembro assim, que depois de tudo isso que eu passei, que eu fiz e tal, aí eu entendi, a minha amiga ainda perguntou, qual foi a virada da chave tua? Aí eu falei assim, a virada da chave foi que eu não questionei mais as coisas que aconteciam comigo. E eu comecei a pedir para Deus me dar muita força e paciência para o que Ele queria que eu fosse viver aqui na Terra. Então, um dia que eu parei de questionar e pensei assim, se talvez não é para eu ser mãe, que então me mostre uma forma de ser feliz sem ser mãe. Existe muita gente que é feliz sem ser mãe. Então, eu também quero ser feliz sem ser mãe. Eu quero ser eu de novo, independente se as tuas escolhas forem essas ou não. E aí eu engravidei. A virada da chave, como diz a minha amiga, foi quando eu parei de questionar e aceitei o que Deus queria para mim. Independente do resultado que fosse. Eu já não estava mais questionando, eu estava vendo a vida como uma coisa boa, né? E aí quando aconteceu essa situação de sangramento e depois aconteceu tudo isso, eu também não questionei. Eu pensei assim, nossa, ainda bem que eu sonhei e consegui perceber tudo isso, né? Ainda bem que eu entrei nesse caminho e agora eu tô nesse processo, sabe? Ainda bem que eu tô aqui para ajudar o Matheus, porque a Manuela estava tão evoluída que ela nem quis ficar. Ela só quis dar um up e subir. E ainda bem que você teve a oportunidade de ter essa resposta, né? Pelo seu sonho, né? Porque Exatamente.
É isso, né? É gratidão mesmo por isso, né? Porque, enfim, por você ter tido esse encontro que não deixou de ser, né? Exatamente, exatamente. E é isso que eu falo para vocês, sabe? Ali quando fala do sonho, os sonhos da gente falam muita coisa, mas a gente precisa realmente estar conectado. Sim. Eu lembro que no período que eu fiz a transferência, eu não sonhei nada, nada. Eu fiquei 14 dias que eu não sonhava. E eu achei muito estranho. E eu ainda falei para meu marido, eu disse, meu, tem alguma coisa de errado. Eu ainda falei para ele, porque a diferença entre eu e ele é que eu sempre fui de sonhar muito, 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 muito. E ele sempre é daquela pessoa que acorda e diz, eu não sonho. Tipo, né? E aí eu virei para ele e falei assim, meu Deus, tem alguma coisa de errado. Eu peguei a tua doença, não tô mais sonhando. Eu falei, eu deito e durmo e eu acordo e tipo, parece que eu morri. Não, esse tempo não existiu, eu falei para ele, eu simplesmente acordo e vida segue. E daí ele virou para mim e falou assim, tu tá grávida? Daí eu ainda falei para ele, é? Não, se eu tivesse grávida eu tava sonhando aí, não, isso aqui. Ele falou assim, ó, alguma coisa mexeu dentro de ti, porque a tua essência de sonhar mudou. Que ele entende, assim, um pouco, sabe? E eu não dei bola em relação a isso. Eu pensei, não, tô tão cansada, tô fazendo as práticas, enfim, né? E realmente, sabe? Eu tava grávida, e aí eu levei um tempo para sonhar, e um dos primeiros sonhos que eu tive foi esse, desse sangramento e do Matheus questionando onde é que estava a irmã. Então foi um sonho tão forte, assim, que eu estava tanto tempo sem sonhar, que aí ficou muito marcado. Eu lembro de detalhes do sonho. É difícil a gente lembrar de detalhes do sonho por tanto tempo, né? Então eu lembro de detalhes do sonho. E hoje eu tento me manter conectada, né? Por isso que eu sempre digo assim, ó, aproveita essa vida de tentante que dá para meditar, dá para tomar um banho, ouvir música, dá para fazer uma refeição bem tranquila, porque depois a Mari ainda tem uma filha que pode ajudar, né? A Tássia e a Luciana, vamos ver só. Meditar é 5 minutos. Que já tem alguém subindo em cima de vocês, assim. Já deu, hoje já meditei, já tá bom. Já tá tudo certo. Vamos ouvir uma música edificante no chuveiro. Tá lá tomando banho, tá lá com o condicionador, vem o pai com a criança. Eu tava com saudade de ti. Meu Deus, mas eu nem terminei meu banho, eu tava aqui pensando na vida. Não, mas ó, aí ele bate assim, ó, ele te quebra. Tá bom. Mas é Ai, gostoso meninas. também, é uma delícia. Nossa, é uma fase muito boa. Eu sempre digo, são fases. Quando eu olho para trás, eu vejo são fases. A fase de tentante, a gente evolui, medita, faz um monte de coisa. A gente se ama, assim, né? E quando a gente é mãe, a gente, na verdade, continua se amando, mas a gente acaba se dedicando pro bebê. Não tem como, né? Eu optei em não ter babá. Então, a minha mãe que me ajuda na questão do meu filho. E quando não é minha mãe, sou eu, 100%. Então eu me viro assim nos 30, às vezes levo ele para fazer a unha, às vezes eu respondo mensagem, e-mail e coisa com ele meio grudando em cima de mim, assim, às vezes eu tenho que colocar musiquinha para ele, desenho para ele conseguir, enfim, ficar um pouco ali para eu responder, sabe? Mas eu optei por isso, porque eu não quis terceirizar essa situação. Foi uma opção minha, né? Cada um tem a sua opção, mas eu não quis babar porque eu pensei assim, eu passei por todo esse processo, né? E eu tive uma infância muito boa, porque a minha mãe, ela não trabalhava, a minha mãe cuidava da gente. E eu vi o quanto isso, depois, quando eu estava me encontrando, eu vi o quanto que isso refletiu, porque na fase de ver coisas da criança interior, eu vi muita coisa boa. Que a minha mãe deixava eu sentar no sofá e tomar Toddy, tipo, para mim isso era tudo, porque a mãe das outras crianças não deixava, né? Então eu comecei a olhar ela numa visão adulta, assim, muito mais com outro olhar, né? E eu tive uma infância boa, porque ela sempre teve comigo. Claro que as mães, tem mães que trabalham e não tem como, enfim. Mas eu pensei assim, não, o que eu puder me dedicar de tempo para o meu filho, eu vou me dedicar como a minha mãe se dedicava pra gente, sabe? Porque isso refletiu na minha vida adulta.
eu tive boas memórias de infância. Eu tenho uma mentoranda que ela me falou assim, eu não tenho memória nenhuma do meu pai e da minha mãe. Eu lembro do porteiro brincando com a gente, eu lembro do rapaz que vinha limpar a piscina do prédio, ela falou, porque meu pai e minha mãe trabalhavam demais, eles deixavam a gente com outras pessoas. Então, quando eu fiz um trabalho com ela de criança interior, ela falou assim, eu só lembro que eu pintava sozinha. Eu disse, não veio mais nada? Ela disse, não veio mais nada. Minha mãe não tinha tempo para mim, minha mãe sempre dizia que estava muito corrido, e o meu pai eu mal via. Daí a gente vê como é difícil. Então, a dedicação agora é para depois se dedicar a esses serzinhos que já estão vindo. Muito bem, meninas. E aí, me falem, dúvidas das práticas? Temos tempo ainda, vamos aproveitar nossos últimos minutos do último dia. Olha, Aline, deixa eu te perguntar, quanto tempo que vai ficar disponível os vídeos? A Mari que vai saber dizer. Ah, E sei. eu não sei se é 3 ou 6 meses. Tem que perguntar para ela. Ah, Tô de volta. aí, ó. Eu escutei, eu tava aqui do lado. Ó, vai ficar gravado por 6 meses, né? Foi essa programação que a gente fez. 6 meses. Então, se precisar, dá uma voltada aí. Olhar depois. Que às vezes alguma coisinha que não anotou direito, ou que ficou na dúvida, né? E também eu gosto mais de curtir esse nosso momento e depois na parte das práticas eu vou lá mais objetiva. Na parte das práticas, anoto direitinho. Que eu Verdade. Eu também fazia isso quando eu fazia as partes de mentoria em grupo. Eu gostava. Olha que coisa mais linda. Oi? Que linda a filha da Mari. Ah, é linda, né? Linda. A Alice é muito linda. É uma boneca. Oi, Alice! Oi! Ah, Meninas! Fala oi. Tudo bem? ai, querida. Ó, Alice, todas essas ali, ó. Tem bebê Todas já na esperando barriga bebê. aí, ó. É. Todas elas têm uma criancinha já esperando. Aham. Manda um beijo para todas. Fala. Manda um beijo. Tá. Linda! Pronto. Vai lá. Agora que a mamãe vai acabar aqui, tá bom? Ai, eu gosto de compartilhar as coisas que eu passei, porque não é tão engessado assim, né? Que nem as práticas que a gente passa. Então, eu gosto de falar como que eu vivenciei, como é que foi, o que que eu fiz, né? E porque eu acho que isso faz um pouco de diferença. Eu lembro que quando eu fazia com a Gabi sempre contava bastante, assim, dela, da situação dela, contava das mentorandas, tudo. Então, eu tentava me encaixar, assim, às vezes, num perfil, sabe? E até para entender que a gente não precisa seguir 100% e se não conseguiu alguma coisa, a gente fica se culpando também, né? Porque isso também é uma coisa ruim, se culpar. Então, eu lembro que quando eu li a primeira vez o livro Bem Dizer, eu li a primeira vez, eu li o livro, daí depois eu li fazendo as práticas. E aí eu lembro que eu não consegui fazer uma prática, não lembro se eu estava de plantão ou se eu tinha trabalhado demais, enfim. E daí aquela prática passou, né? Eu fiquei me sentindo culpada. Aí eu fiquei me sentindo culpada todas as outras práticas, porque eu tinha falhado uma. Então, assim, ó, já estava tudo errado, né? Então, o sentimento de culpa, assim, é ruim também para essa fase. Então, assim, se vocês não conseguirem seguir alguma coisa, que nem a questão do repouso, que a gente falou tanto, não se sintam culpadas que vocês têm que trabalhar. É o fluxo, é normal. A gente tem que seguir. A gente só tem que manter um equilíbrio. E lembrar de fazer as coisas e ser feliz, né? Então, assim, se tem alguém que é chato, fuziqueiro, fofoqueiro, parente, cunhada, sogra, dá um bloqueio ali de uns 15 dias, né? Tipo, sai, vaza. Para também não ter distração da mente da gente, né? Então, eu lembro que quando eu fiz esse processo,
o pessoal do hospital estava muito em briga por causa de plantão e picuinha no grupo e não sei o que e tal. Eu sumi, eu evaporei. Eu simplesmente fingi que não existia mais. Aquele grupo lá, eu fui lendo outras mensagens, aquele grupo foi descendo lá, e eu não vi as mensagens mais, enfim, ficou aquilo. E aí eu lembro que uma das pessoas lá do hospital me ligou, eu até desliguei, me atendi. Pensei, eu não posso me estressar. Isso não vou resolver agora, não vai mudar em nada. Pronto, sabe? Tipo, porque eu comecei a pensar, gente, ninguém é substituível, né? Na questão do trabalho. Então eu pensei assim, eles não precisam de mim agora para resolver isso. Eles conseguem resolver sem eu, né? No dia da punção foi muito engraçado, porque na quinta passada eu fui na clínica e aí a médica fez a ultra e aí ela falou, tá ótimo, então tá, então não vamos fazer mais esses 3 dias de medicação que eu tinha planejado, não. Vamos marcar a punção. Aí eu, tá bom, quando? Aí ela, segunda-feira, 9h da manhã. Aí eu tinha uma reunião, tipo, sabe aquela reunião que vai estar todos os diretores, gerentes, todos, e você? E eu ia apresentar. Eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Aí na hora, foi muito engraçado. Eu falei, de manhã? Aí ela, só pode ser de manhã. Aí eu respirei e falei assim, tá bom, então vai ser de manhã. Eu não pensei, não vou participar da reunião. Vou falar para minha chefe que eu não vou participar da reunião. E assim eu fiz. E aí ainda falei, que ela ainda falou, durante o dia, depois, você vai para casa, descansa por conta da anestesia, então fica de repouso e tal, tarará. Né? Enfim, não faz muita coisa. Aí eu falei que você vai sentir um pouco de cólica, talvez sinta desconforto. Tudo bem. Aí ainda virei para ela e falei, chefe, seguinte, não vou participar da reunião. Tem uma outra reunião à tarde que eu também não vou conseguir participar. Vou ficar de repouso, porque eu vou fazer um procedimento. Ela, tudo bem, tá, sem problemas, né? Viu? Sabe, se fosse em outra época, eu pensaria exatamente isso que você falou. E agora? Quem vai me substituir? Eu não vou conseguir, sabe? Aí na hora eu falei, cara, quer saber? Eu fiquei tão feliz com essa conquista, porque para mim é muito difícil. Porque eu sou uma pessoa muito controladora no meu trabalho, entendeu? E aí eu falei, caramba, eu tô priorizando mesmo, sabe? De verdade, me priorizando meu filho, priorizando esse momento, porque é uma conquista para mim, sabe? Eu era, né? Agora eu tô diminuindo, mas eu era muito workaholic, tipo, até hoje eu me culpo por isso, né? Porque eu tenho 34 anos e eu fui pensar nisso por conta de engravidar inteira a nossa família, né? Enfim, os nossos filhos, que para mim foi uma coisa muito tardia, porque eu pensava no meu trabalho, entendeu? E aí eu até li no Prepare-se para Sua FIV, tem uma pergunta, né? Quem você culpa pela sua situação, né? Pela sua infertilidade? Aí ela coloca seus pais, seu marido ou você mesma. Aí naquela hora eu falei assim, gente, é verdade, eu me culpo, né? Virou uma chave que eu falei, gente, não é o outro, né? Sou eu. Mas eu, que nem eu falei pra ti, sabe? Eu virei workaholic, pra ti não, pra todas vocês, né? Eu virei workaholic e é muito difícil largar isso, porque é um vício, né? O nome mesmo já fala, e o vício realmente é muito difícil de largar. E eu não sei se vocês sabem, mas todo vício vem do pai, pela metafísica, qualquer tipo de vício. Sabia. Bebida, cigarro, enfim, qualquer tipo de vício geralmente vem pela questão do pai. E, de fato, depois, quando eu comecei a parar para pensar, meu pai realmente sempre foi workaholic. Meu pai sempre foi uma pessoa que saía de manhã e voltava, tipo, 10 horas da noite. Então, essa imagem que eu tinha, né? E eu acabei me tornando a mesma coisa, de querer trabalhar. E eu vou te dizer, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, porque até hoje eu ainda me controlo, porque se eu soltar o freio, eu vou voltar para a mesma rotina de antes. Sim.
De trabalhar aqui, trabalhar ali, resolve lá, e quando vê, tá trabalhando de novo, do mesmo jeito. Sim. Eu acho que, assim, 2020 foi um ano que me chamou mesmo à realidade, sabe? Porque eu fui obrigada a ficar trabalhando em casa, né? Obrigada, né? A trabalhar em casa e assim, ir almoçar com o meu marido, jantar com o meu marido, coisas que eu não fazia. Porque eu saía de manhã, ele saía de manhã, a gente voltava só à noite, não se via, né? Enfim, no final da noite. Então, assim, é o tal negócio. Eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que, é claro, a gente está vivendo uma pandemia, né? Enfim, é triste, várias pessoas faleceram, mas tem um significado, né? Tem um chamado ali, né? Para que você possa pausar e entender, cara, olha, eu tenho vida além do meu trabalho, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisas, né? Enfim. Eu sempre digo assim, cada um vê da forma que é as coisas, né? Eu tive uma paciente que chegou para mim e falou assim, meu Deus, que ano, né? Podia estar anulado esse ano, que esse ano foi horrível. Eu virei para ela e falei, eu não achei, porque foi o primeiro ano do meu filho, para mim foi maravilhoso. Falei para ela, eu só consigo ver desse jeito. Ela falou, porque tu tem filho pequeno, mas eu trabalho, economia. Eu falei, eu sei, mas eu disse, a economia, ela vai ter sempre seus altos e baixos. Eu falei para ela, não adianta. E assim, um momento a gente sofre, no outro tá um pouco melhor, e independente de pandemia ou não. Porque é uma chatice andar de máscara. Sim, gente, mas a vida é assim, né? Tem várias coisas que a gente não gosta e a gente convive. A gente tem que se adaptar e tem que ver a beleza nisso, né? Não tem um monte de gente aí fazendo máscara bonita, vivendo de fazer máscara, de vender máscara, é uma forma, né? Cada um vê um lado, assim. Então, que nem tu falou assim, 2020 foi o ano que aproximou. Espiritualmente, eles falam que essa pandemia veio realmente para trazer as pessoas para sair dessa futilidade, dessa questão assim do controle remoto e buscar mais o interior e realmente se preparar para um processo diferente que a gente vai viver. E algumas pessoas, eles falam, né, a parte espírita, que desencarnaram, elas realmente estavam cientes disso e optaram por fazer esse processo como uma forma também de mostrar aos outros, assim, né, que precisa evoluir como seres aqui. Então, eu tenho uma amiga espírita que ela me explicou isso, assim, que ela dá aula e tudo. Então, a gente estava conversando sobre isso, que muita gente ainda vai realmente falecer pela Covid, que é muito triste, mas que, ao mesmo tempo, quanta gente evoluiu nesse processo que talvez não teria essa oportunidade de evoluir, né? Então, a gente tem que ver por esse lado, né? A Tássia, ele falou um exemplo, que quanto tempo fazia que não almoçava com o marido dia de semana e ficava em casa e tal, e de repente acabou fazendo isso. Quantos de nós tivemos que ficar em casa final de semana com a família e inventar coisas para fazer com a família, né? Porque não tinha onde ir ou com quem ir, né? E aí a gente começou a olhar mais para dentro da casa da gente. Olha quantas pessoas reformaram as casas, né? Ou então mudaram decoração e tudo. E pelas leis universais, né, da metafísica, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para as coisas darem certo na vida da gente é organizar. Organizar a nossa, que nem a Gabi fala, né? Organizar a jornada de tentante. Organizar as coisas, as gavetas, jogar aquilo que é velho, jogar fora, substituir pelo novo, energia. Então, olha quantas pessoas trabalharam com a energia da casa só nesse período da pandemia, que nem iam pensar em fazer isso tão cedo. Quanta gente engravidou nessa pandemia, meu povo. Eu fiquei chocada. Chocada com a quantidade de gente que engravidou nessa pandemia. Engravida gente o tempo inteiro, mas gravidez, olha, foi, pelo menos aqui em Santa Catarina o negócio tá bombando. A fertilidade aqui tá comendo solto. Né? Então, temos que ver o lado bom das coisas também.
Sempre, né? Acho que sempre. É isso aí. Então, meninas, eu acho que é isso. A gente passou para vocês nesses 4 encontros os pilares realmente para a questão da fertilização, né? As práticas para vocês fazerem, para tentar se conectar ainda mais com esse bebê, tentar conectar com vocês. E principalmente, o que eu sempre falo, assim, controlar essa ansiedade que a gente tem nesse processo de tentante, que não tem nada mágico para tentar melhorar isso, né? A gente tem que vir de dentro. Então, a gente se conhecendo e sabendo o que nos mexe, o que nos incomoda e trabalhar isso, com certeza a gente vai conseguir trabalhar a ansiedade da gente e vai conseguir levar essa jornada maravilhosamente. Vivendo um dia de cada vez, vivendo agora. E eu quero que todas vocês depois mandem pra gente o positivo. Ai, por favor. Vai ter positivo. Com certeza. Tem muita gente no Com fluxo. certeza. É, que delícia. E agradecer, E aí eu sabia? quero... Porque de verdade, eu entrei no... Eu vi vocês um dia antes, né? 2 dias antes, eu acho, de começar. E aí transformou mesmo, porque é uma jornada, né? Que, sei lá, se apareceu assim na minha vida para organizar esse momento, sabe? Então, as práticas estão me ajudando bastante, assim. E eu que já sou mega organizada, né? Tenho essa coisa, mas tem me ajudado a refletir, a pensar, sabe? E tá sendo bem positivo. Que bom, que bom. É. Bem positivo que vai dar um positivo. Se Deus quiser. Amém. Eu quero participar também, eu quero saber. Lu, Mari, Tássia, tem a Ana Bia também e a... Gente, eu esqueci o nome dela. Aquela que estava nos 2 primeiros encontros. Vocês lembram? Ela é do Rio Grande do Sul. Ela vinha para Ribeirão fazer o tratamento, lembra? Eu acho que ela já estava, né, na época de transferência. Ela tá mais ou menos igual a você, Tássia. Vocês começaram... Mas o dela ia ser TEC, né? Eu acho que Mas ela já tinha feito a punção, eu acho. Ela começou, acho que o ciclo menstrual foi igual a Tássia, mas como ela era congelado, né? Embrião congelado, então talvez ela já tá se resguardando, né? Quem sabe daqui a pouco a gente já tem um positivo. É o primeiro positivo aí do nosso grupo. Tomara. Né? Que bom. Mas então tá, meninas. Se vocês ficarem com alguma dúvida se acontecer, vocês podem mandar uma mensagem lá no Insta, que é bem tranquilo. A gente responde, porque às vezes vocês vão fazendo as práticas e depois pode surgir dúvida, acontece. Que às vezes é só passando, né? Na hora da prática que pode surgir alguma dúvida, né? Tá bom. Então tá bom. Então tá. Boa sexta para vocês. Restinho de sexta, né? Bom final de semana. Boa gestação. Vou desejar boa gestação para vocês, bom positivo, né? Que seja uma gestação muito abençoada. Amém. Que vocês consigam, assim, sentir todos os gostos das comidas ainda mais. Né? E que depois vocês vão ter um parto maravilhoso, vocês vão ver só. E aí vocês vão lembrar da gente aqui, vão lembrar dessas coisinhas que a gente estava falando. Pode ter certeza. Então tá. Um beijo. Gente, obrigada. Beijo, gente. Beijo. Imagina. Tchau. Tchau, boa noite.